Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como que eu fiz o reconhecimento da minha cidadania italiana, tá? Levando em conta que eu fiz ela há 8 anos atrás, foi no ano de 2008, e eu fiz o meu reconhecimento na Itália, tá? Então, o que eu vou falar para vocês, que eu vou compartilhar com vocês a respeito da documentação no Brasil, de como eu juntei a documentação no Brasil e do processo a partir do consulado de Curitiba, porque de um consulado para outro muda um pouco as regras deles, tá? Qual que é o primeiro passo? Eu sei que na minha família tem alguém que veio da Itália. Lembrando que para a gente fazer o reconhecimento da cidadania italiana não tem limite de geração, pode ser a quinta geração, como pode ser a primeira, a gente tem direito, tá? Isso é muito bom, porque a maioria dos países aqui da Europa não tem isso, a maioria dos países da Europa, a pessoa, a pessoa tem que estar viva, ou só pode ser de pai para filho, ou só pode ser até avô. E na Itália não, na Itália qualquer geração pode fazer o requerimento da cidadania, tá? Qual que é o primeiro passo? Eu sei que o meu tataravô veio da Itália, eu vou montar a minha árvore genealógica. Eu vou começar a partir de mim, do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, até chegar, eu vou fazendo a árvore, montando ela para mim me organizar, tá? Depois que eu tenho a minha árvore genealógica montada, eu vou nos cartórios fazer o pedido das certidões de inteiro teor, nascimento, casamento e óbito, até chegar no italiano, tá? Eu vou pedir todas elas de inteiro teor. Isso varia muito, falando agora um pouco sobre o valor, varia muito de cartório para cartório. Eu já cheguei a pagar 40 num cartório e 70 em outro cartório. Então isso varia muito de cartório para cartório. Quando eu tiver todas as certidões do Brasil, eu tenho que ter a certidão italiana de nascimento, ou de nascimento e casamento, do italiano que foi para o Brasil, tá? O que aconteceu comigo? Como o meu ascendente italiano, ele era de 1800, o nascimento dele era 1800 e alguma coisa, 1871, eu acho. Ele não tinha certidão de nascimento. Ele tinha uma certidão de batismo, que a Itália reconhece como documento também. Então, o documento dele não estava no cartório italiano. O documento dele estava numa igreja. Então, a partir disso, eu consegui a certidão de batismo, que é o que me deu o direito à cidadania, tá? Bom, é uma coisa um pouco mais extensa falar sobre isso, sobre como procurar, mas tem vários sites que... Tem um site dos Mormons, eu acho, Family Search, que digita o sobrenome lá, e ele vai dando, mas assim, tem muitos. Se procurar na internet, digita no Google como procurar documento, ou, tem N maneiras de procurar. Eu preciso de uma certidão de não naturalização do italiano. O que é essa CNN? É uma certidão que vai me garantir o direito da cidadania. Se ele é uma certidão que vai dizer que ele não se naturalizou brasileiro. Se ele se naturalizou brasileiro, eu não sei como que funciona, mas eu creio que é bem mais difícil ou quase impossível. Ele não pode ter se naturalizado brasileiro. Tá? Essa certidão tem um site que eu vou deixar para vocês embaixo aqui no link, eu vou deixar, é super simples. Se o sobrenome de vocês tiver algum tipo de variação de letra, ou uma mais, uma menos, mudou um pouquinho o nome, era Giovanni quando foi para o Brasil e chegou no Brasil foi para João, que acontece muito, coloquem todas as variações.
porque eu tive que pedir 3 CNN, na época demorava muito para vir. Então, assim, porque ela via que numa certidão tinha um N, na outra tinha um I, daí ela me dizia, aqui falta uma naturalização, uma variação, e e eu perdi muito tempo nisso, tá? CNN. Eu anotei aqui também para mim não me esquecer. Tinha uma lei, acho que tem, uma lei que diz que se tivesse uma mulher na árvore genealógica que tivesse nascido antes de 1949, ela não passava o direito de cidadania. Quer dizer, se na minha linhagem eu sou a primeira mulher, era meu pai, meu avô, meu bisavô. Se, por exemplo, o meu bisavô não fosse ele que estivesse me passando o direito, se fosse minha bisavó, eu não teria direito, porque ela era mulher. A minha linhagem foi toda masculina, eu sou a primeira. Então, assim, antes, verifica, procura sobre essa lei de 1949, tem muita coisa na internet também sobre isso. Eu sei que tem, mas eu não tô muito por dentro. A partir do momento que vocês tiverem todas as certidões de nascimento, de casamento e de óbito em inteiro teor, vocês vão traduzir elas, pegar um tradutor juramentado que seja reconhecido pelo consulado. O consulado tem no site deles todos os nomes das pessoas, dos tradutores que são juramentados, que são aptos a fazer esse tipo de legalização, não é qualquer pessoa chegar lá e traduzir. Depois de traduzido, a gente tem que fazer um reconhecimento. Em Santa Catarina, ela é ou na ERESC ou na EREPAR. Eu sei que é um carimbo que eles dão lá, que eles reconhecem que a assinatura dos cartórios são... dos cartórios não, dos escrivãos lá, é verdadeira. A partir do momento que você tiver ela traduzida e carimbada pelo EREPAR ou pelo ERESC, que é em Santa Catarina, ou ERESP, que é em São Paulo, cada um tem que fazer na sua região, tá? Eu, como dependo de Curitiba, eu tenho que fazer ou no ERESC ou na EREPAR. A partir disso, vem a parte mais difícil. Vem a parte da legalização. Essa é o pesadelo, é o tormento de todo mundo. Por quê? Porque é agendamento no site do consulado e esse agendamento demora muito. Tem gente que dá sorte e consegue logo, mas assim, a maior reclamação do Brasil inteiro que faz reconhecimento de cidadania em qualquer consulado do Brasil qualquer consulado italiano no Brasil, a reclamação é a mesma, é legalizar os documentos. É uma demora, é uma burocracia. O que é essa legalização? É mais um carimbo, é uma legalização do documento dizendo que foi traduzido, o que foi traduzido é realmente o que está em português, é uma certidão verdadeira, não é uma certidão falsa, para que quando a gente chegue na Itália, eles tenham certeza que essa certidão é verdadeira, tá? Então, assim, é um processo que não é barato, é um processo que envolve tempo, paciência e dinheiro. Não é barato. Na época, quando eu resolvi fazer minha cidadania, eu me influenciei, eu me inspirei numa outra pessoa, e quando ela me disse assim, eu vendi um terreno para fazer minha cidadania, eu falei, para mim é impossível, eu não tinha nem terreno para fazer, não tinha dinheiro. E eu pensei, não, então não tem como. Aí eu comecei, um falou, não é bem assim, não é... E eu comecei a fazer. Quando eu comecei a fazer, eu não tinha como voltar atrás, porque eu já tinha gastado uma parte, mas realmente envolve muito dinheiro nisso, tá? Então, assim, esse é o processo do Brasil, tá? Isso que eu passei para vocês é o que, a partir do momento que tiver a documentação legalizada, vocês têm que vir para a Itália, que é isso. Vou fazer um outro vídeo explicando para isso não ficar muito longo, tá bom?
Mas se vocês tiverem alguma dúvida, deixa algum comentário aqui, pode ficar à vontade se eu falei alguma coisa ou se eu deixei de falar. Me corrijam, por favor, se alguém mais ver e achar que eu falei alguma coisa que não é, porque isso muda muito. Então, é isso aí, pessoal. Espero que eu possa ter contribuído com vocês. E é isso aí. Um abraço a todos e fiquem com Deus.